Setembro Amarelo acabou, mas esse não é o único mês em que muitas pessoas se sentem tristes, desesperadas, angustiadas e que carregam fardos mais pesados que elas conseguem suportar. Neste grande conflito em que todos nós estamos envolvidos, há um acusador decidido a fazer com que você se sinta assim. Mas não se preocupe, nessa lição você vai ver que esse acusador já perdeu essa causa e ele ainda teve que ficar caladinho. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Fique ligado porque o nosso abraço desta semana vai para a base Heróis Team de Hortolândia, São Paulo. Para a base 1412 de Eunápolis, Bahia. Base Judá de São Francisco do Sul, Santa Catarina. A base Constelações da Igreja de Cidade Modelo de Vitória da Conquista, Bahia. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora no canal. Se você já é inscrito, lembre-se de ativar o sininho para receber notificações e também deixe seu comentário. Agora vamos ao vídeo. Voltem para mim. Este é o título da lição desta semana. Nós vimos na lição anterior que os judeus haviam finalmente retornado a Jerusalém, cumprindo ali uma promessa maravilhosa de Deus, e eles estavam enfrentando muitos desafios. Deus, claro, levantou profetas com mensagens de advertência, mas também mensagens de muita motivação para o povo. Eles precisavam ter foco. Deus escolheu o povo de Israel para proteger e compartilhar a verdade a seu respeito. E Satanás não ia ficar de braço cruzado olhando isso acontecer. Ele então faria tudo para frustrar os planos de Deus. E ele então concentrou todos os seus esforços numa única coisa: levar o povo a desobedecer a lei de Deus. Caso eles desobedecessem, eles estariam sob o seu poder. Deus estava mais disposto que nunca a fortalecer o seu povo. Por isso, ele deu uma série de 8 visões para o profeta Zacarias, e hoje nós iremos focar na 4ª visão. Já que estamos falando de série, quais são os personagens desse episódio? Vamos lá. Josué, o sumo sacerdote da época, que em Esdras aparece também como Jesua, o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, Satanás, o acusador, e Deus. E o livro Os Ungidos nos dá uma sinopse do que estava acontecendo. Qual era o cenário ali? O sumo sacerdote Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo do Senhor. Enquanto ele suplicava a Deus que cumprisse suas promessas, Satanás apontou para os pecados de Israel, dizendo que por causa deles, Deus não poderia voltar a ajudá-los. Satanás afirmava que Israel pertencia a ele e exigia que fosse entregue em suas mãos. O sumo sacerdote não disse que o povo não tinha falhas. Na verdade, as sopas sujas eram um símbolo claro do pecado dele e do povo que ele estava representando. E na verdade, naquele exato momento, ele estava perante Deus confessando esses pecados. Mas Josué, apontando para seu arrependimento e com fé, descansou na misericórdia de um Redentor que perdoa os pecados. Então, o anjo, que é o próprio Cristo, o Salvador dos pecadores, fez o acusador do seu povo ficar em silêncio, declarando: "O Senhor o repreenda, Satanás." Sabe do que isso me lembra, Mateus? De uma outra série em que Moisés foi o personagem. Quando Jesus veio com seus anjos para ressuscitar Moisés, Satanás se levantou para contestar. E ele começou então a fazer acusações, dizendo que nem mesmo Moisés havia sido capaz de guardar a lei de Deus. Ele havia tomado para si a glória que pertencia a Deus, o mesmo pecado que havia banido Satanás do céu. E o inimigo ficou ali, repetindo as acusações. Jesus poderia ter invertido os papéis e ter acusado Satanás de todas as obras terríveis que ele havia causado. Mas ele não entrou em discussão. Em vez disso, ele confiou tudo ao seu pai, dizendo que o Senhor o repreenda. E em seguida, ele quebrou o poder da morte. E essa é a minha parte favorita. Se as acusações eram sopas, era muito fácil para Deus resolver. E veja só o que o anjo do Senhor fez. Então o anjo do Senhor disse ao que ali estavam: "Tirem as sopas imundas dele." E voltando-se para Josué, disse: "Veja,
Removi seus pecados, agora lhe dou roupas de festa. As roupas novas dadas pelo anjo do Senhor são a justiça de Cristo. E agora, Josué estava apto, pronto, para voltar a interceder pelo povo no santuário. Mas a melhor notícia ainda estava por vir. Veja só o que Deus fala aqui no versículo 8. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve trarei o meu servo, o renovo. Eu acho que com uma profecia dessa, de que Cristo, o renovo, Jesus, viria da descendência daquele povo, fez Satanás sair de fininho dali. Pode ser que às vezes você se sinta atormentado com alguns pensamentos. Talvez você esteja ouvindo aí uma voz dizendo: Você é muito indigno. Você trai a Deus o tempo todo. Você fala que vai fazer e não faz. Você já foi longe demais. Olha aí suas roupas. Você tá sujo. Você é meu. Saiba que se você tem passado por isso, não é nada pessoal. Satanás, ele faz isso com todos aqueles que estão envolvidos nessa guerra. Isso não é fraqueza, isso é guerra. Veja o que diz aqui no livro Os Ungidos. Ao longo de todos os séculos, Satanás tem sido o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O conflito se repete na vida de cada pecador resgatado do poder do mal. Jamais alguém é recebido na família de Deus sem que o inimigo apresente uma forte oposição. Mas aquele que foi a defesa de Israel, sua justiça e redenção, é a esperança da igreja hoje. Quando Jesus subiu ao céu, ele fez uma promessa maravilhosa. Ele prometeu que o Espírito Santo seria sempre ao nosso lado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Diferente de Satanás, que somente aponta os nossos erros, nos coloca para baixo e diz: você não tem mais chance de salvação. O Espírito Santo nos levanta, nos leva ao arrependimento, nos leva para mais perto de Jesus, que tira as nossas roupas sujas e coloca sobre nós o manto da justiça. Mas você sabe qual é a estratégia de Satanás? Ele também vai te oferecer vestes, as vestes do pecado. E você vai se sentir confortável, você vai se sentir quentinho e você vai pensar: uau, mas isso está me fazendo me sentir muito bem, está me fazendo me sentir livre. Não é possível que Deus não queira que eu me sinta assim. E quando você menos esperar, Ele vai tirar tudo de você e vai te acusar e vai dizer que você não tem mais direito à proteção divina. E ainda, para Deus, Ele vai fazer uma acusação ainda mais séria. Ellen White diz que Ele se dirige assim, perguntando: são estes o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim? Eles dizem obedecer à lei de Deus, mas não têm sido eles amantes do eu? Não têm colocado seus próprios interesses acima do serviço de Deus? Não têm amado as coisas do mundo? Veja, o seu egoísmo, sua malícia, o ódio de uns para com os outros, é justo que sejam condenados por Deus. Para essa acusação, você já sabe a resposta: confissão, arrependimento sincero e crer no sacrifício de Cristo Jesus para a nossa salvação. E hoje Ele diz: eu dei a minha vida por essas pessoas. Elas podem ter defeitos de caráter, mas se arrependeram, e eu as perdoei e aceitei. Satanás é intencional em tudo que ele faz. É certo que ele vai fazer de tudo para você cair, se sujar e depois ainda vai acusar você de estar com as roupas sujas e dizer que você não é digno. Não dê espaço para ele. Cuide com o que você está alimentando a sua mente. Lembre-se de que cada ação começa com um pensamento. A segunda lição: se você se desequilibrar e cair, não se desespere. Há uma solução. Não ignore a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceira lição: de que lado você está lutando nesse grande conflito? Do lado de Cristo, o defensor de seus filhos, ou do lado de Satanás, o acusador de seus irmãos? Com que espírito a advertência tem sido dada àqueles que você julga estar em erro?
com lágrimas nos olhos e na voz? O profeta Zacarias usou uma expressão lindíssima para se referir ao povo de Deus. Ele diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E cada golpe que fere um de seus filhos atinge o próprio Senhor. Não atire em soldados que estão lutando no mesmo lado que você nesta guerra. Setembro Amarelo acabou, mas nós temos uma boa notícia para você. Sempre é tempo de compartilhar uma mensagem de esperança. Então, lembre-se de um amigo ou uma amiga que está passando por um momento difícil na vida e que a mensagem desse vídeo possa ajudar. A vida não é fácil. Na verdade, muitas vezes ela é bem difícil. Mas há uma solução. Nós temos o melhor advogado do mundo ao nosso lado. Não importa as acusações de Satanás. Se confessarmos nossos pecados para Deus e mudarmos de atitude, Jesus vai fazer que Satanás fique em silêncio novamente.